Good Fortune ou Quando o Céu se Engana. Puta que pariu, que título de merda. Quando o Céu se Engana, novo filme do Aziz Ansari. No caso, o primeiro filme dele na direção. No caso, ele já tinha escrito e dirigido alguns episódios da série da Netflix Master of None, que é bem bacana. O Aziz, no caso, ele é da patota do Seth Rogen, do Evan Goldberg e do Nicholas Stoller. Ele tem uma participaçãozinha no Elfin que é bem bacana. Eu falo muito do Elfin aqui, né? Acho que quer fazer um vídeo, logo mais eu faço um vídeo. Eu quero muito falar desse filme. O Segurança Fora de Controle, o pior trabalho do mundo, 30 minutos ou menos. Ele já é um nome estabelecido na comédia. Sempre achei que ele tem uma veia cômica muito bacana. Eu acho que esse filme, no caso, ele parte em si de uma premissa muito bacana. Como eu já falei no meu vídeo sobre o estúdio, geralmente os filmes do Seth Rogen e da patota dele, tudo bem que nesse caso aqui o Seth Rogen não dirige, não escreve também, ele só tá atuando no caso. Porém, todos os filmes, além da grandiloquência, do besterol e da putaria, eles sempre tentam trazer uma camada um pouco mais moral pra história, seja sobre paternidade, amizade ou até mesmo ambição, que é um dos cernes principais do estúdio. E nesse caso eu sinto que esse filme ele é muito mais do que só uma comédia. Eu sinto que ele consegue ir muito além, ele consegue te cativar e trazer uma mensagem muito interessante e discutível por trás de tudo. Aqui a gente acompanha o Art, ele tá completamente sem rumo com a vida dele. Ele é um montador de documentários, ele tá tentando um emprego fixo na área, ele vive no próprio carro, ele toma banho na academia, ele não tem nada de dinheiro nem pra pagar um hotel, ele tá quase largando tudo, ele tá completamente sem propósito, até que ele é contratado pelo Jeff, interpretado aqui pelo Seth Rogen. Basicamente o Jeff é um empresário de muito sucesso e tem a vida perfeita, uma mansão, todo o dinheiro do mundo, ele nasceu com os maiores privilégios do mundo. E depois dele contratar o Arj por uma coisa muito mínima, muito idiota, ele acaba demitindo o Arj e o Arj fica sem propósito mais uma vez. E é aí que na história entra o anjo Gabriel, interpretado aqui pelo Keanu Reeves. Ele acolhe o Arj, que acredita que a vida dele simplesmente não vale nada. E o Gabriel basicamente troca a vida de pobreza do Arj com a vida de riqueza do Jeff. Não é spoiler, tudo está no trailer. Em relação ao tom do filme no geral, ainda é uma comédia, mas não é uma comédia de humor negro igual 100% aí dos filmes do Seth Rogen. Essa comédia ainda tem uma pimentinha, mas esse filme ele apela muito mais para aquele tipo de humor pelas situações absurdas. Caralho, por que ele fez isso? Por que ele mentiu sobre isso? É um filme que eu sinto também que ele consegue mesclar muito bem o humor e o drama. O filme em humor em 70% e o drama um pouco mais do segundo pro terceiro ato, que eu acho que funciona muito bem. Eu acho que dá uma quebrada muito boa. A direção do Aziz no filme é uma direção completamente padrão, nada maravilhosa também, até por ser o primeiro filme dele também, mas é uma direção completamente competente. A montagem é muito boa, é muito dinâmica, é um filme que tem 1h30, se eu não me engano, e é um filme, cara, delicioso de assistir, ele passa rapidinho. Eu achei inclusive que ele tinha um pouco menos, mas cara, é um filme que você assiste 100% dele com um sorriso no rosto, é muito gostoso, te cativa, você se envolve com a história, você se envolve com o personagem do Aziz. Falando rapidamente aí sobre o elenco de apoio, a Sandra Oh faz a Marta, sinto que ela não tem muito o que fazer no filme. O Steve McNally faz aqui o anjo Azrael, ele tem uma ceninha só, mas é uma cena muito importante até pra conseguir contribuir com a motivação do Gabriel aqui e conseguir dar um cerne em relação à jornada dele. A Keke Palmer faz aqui a Helena, ela é o elo amoroso do Arj, os dois funcionam muito bem, os dois têm muita química aqui. O Seth Rogen, basicamente, ele tá fazendo o Seth Rogen. Pra mim, o Seth Rogen, cara, ele nem interpreta mais. Ele simplesmente tá ali, tá se divertindo, e eu amo isso. Ele tá simplesmente sendo o Seth Rogen. Só o fato dele já tá ali, simplesmente sendo ele, com um personagem que foi escrito 100% na medida. Pra ele, funciona demais. É um personagem em certas camadas um pouquinho cuzão, de fato é. Mas à medida você vai vendo que ele tem um pouco mais de camadas também. E você consegue, de fato, se apegar a ele também. O Aziz pra mim é um brilho aqui no filme. Eu acho que ele consegue passar muito bem todo aquele quê de frustração, de querer alguma coisa a mais na vida. Ele entende de onde ele veio, ele entende quem ele é. E ele entende que ele consegue chegar aonde ele quer. Afinal, o primo dele conseguiu. E só puxando um pontinho sobre o primo dele, é um diálogo bem rápido, não é spoiler, tá? Não é nada de spoiler aqui. Porém tem um breve diálogo que eu acho que esse filme, e já entrando até em alguns subtextos que ele consegue trazer aqui pra gente, o filme tem certos diálogos e certas propostas narrativas também que é absurdamente identificável. Ele consegue jogar uma camadinha e um pontinho a mais no roteiro. É um diálogo, no caso, entre o Arj e o pai dele, do pai dele falando, cara, por que você simplesmente não conseguiu um emprego? Por que você não conseguiu um apartamento ainda? O seu primo, que veio literalmente do mesmo lugar que você, conseguiu, ele tá milionário. E é uma coisa absurdamente identificável, porque a gente, querendo ou não, na vida a gente passa
por isso, tá ligado? A gente passa por comparação, seja por familiar, seja por amigo. Esse é um ponto bacana do filme, é um filme muito humano, é um filme que ele retrata fragilidade, insegurança, comparação, por que o fulano fez isso e eu não consegui fazer isso. É uma coisa que infelizmente constantemente o ser humano faz. O Arja aqui é um personagem muito real e pé no chão. Keanu Reeves aqui fazendo o Gabriel, acho que ele tá excelente também. Eu acho que ele entra no mesmo ponto do Seth Rogen, de o Keanu Reeves pra mim, ele não atua, ele é o Keanu Reeves aqui, mas eu sinto que, cara, ele, mesmo sendo personagens completamente diferentes, seja um John Wick, seja o Neo ou seja o Gabriel aqui, em questão da tonalidade de voz, do semblante completamente apático, o tom de voz muito mais calmo, jogado um pouco mais o tom pra baixo. Keanu Reeves, você vê em qualquer entrevista, ele é assim na vida real. Então aqui eu sinto também que ele não tá atuando, mas eu sinto que ele simplesmente tá solto aqui, eu sinto que ele tá se divertindo e muito. É muito bacana porque o próprio personagem do Gabriel, você começa a entender também que ele tem algumas camadas, principalmente do segundo pro terceiro ato do filme. Tem um dilema em relação a ele também, que eu não vou estragar aqui, mas é muito, mas muito bacana, é o que torna ele humano. Mais uma vez, tem cenas ali que é completamente identificável. O filme, no final de tudo, ele consegue deixar muito bem como mensagem o quanto que a falta de oportunidade, seja por preconceito, arrogância, soberba, ou até mesmo num quesito um pouco mais inverso, olhando pra classe social alta, de se ele quisesse ser rico, ele seria rico. Ele não é rico porque ele não quer, ele faria acontecer. E a gente sabe que não é bem assim. O filme aborda também muito bem a exploração do trabalho, quanto as condições trabalhistas tá uma merda hoje. E ele consegue levantar também discussões muito boas do porquê que a gente aceita isso. Por que o ser humano aceita isso? Seria por comodismo, seria por insegurança, seria por medo. O filme aborda tudo isso muito bem, ele consegue deixar no ar muitas reflexões boas. É um filme que você sai do cinema pensando, tá ligado? Discute ganância, a falta de privilégios e onde isso pode te levar, mas tudo isso com uma dose de coração. É um filme muito natural, é um filme muito humano, é um filme muito pé no chão e ao mesmo tempo, dentro de tudo isso, com uma puta dose de humor. Rapaziada, basicamente é isso, espero que eu tenha conseguido trazer aqui um vídeo bem breve pra vocês e tenha conseguido passar as minhas opiniões e te incentivar a ver esse filme no cinema. Vale 100% a ida no cinema, tá? Cara, tem Seth Rogen, vai pro cinema, vale a pena. Se você gostou desse vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal e não esquece também de ativar o sininho. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, tchau!